Paulina, tudo bem, Luiz? Prazer ter você aqui comigo. Oi, Oi, Carlão. Boa prazer todo tarde. meu. Tudo bem? Boa. Eu vou Tudo começar a ótimo. live falando um pouquinho o que nós vamos fazer aqui, né? Qual vai ser o nosso bate-papo do dia. E aí já apresento para todo mundo. Muita gente já conhece o Carlão, mas eu vou apresentá-lo logo em seguida, tá? Então a gente chama essa live para falar de duas coisas super importantes. A primeira é o lançamento de um programa que nós estamos fazendo aqui na BeFuture, que é um programa social. Então, para quem não me conhece, eu sou a Ana, eu sou cofundadora da BeFuture e a nossa empresa trabalha com educação corporativa e nós temos como propósito cuidar do ser para conectá-lo com o futuro. E aí, acho que aquilo que a gente está vivendo hoje, né, que está todo mundo muito preocupado com o futuro, a gente está fazendo e lançando esse programa social para trabalhar um pouquinho o profissional, os líderes que perderam emprego durante essa crise do coronavírus e ajudá-los a fazer essa conexão com o futuro do seu trabalho, tá certo? E o que vai ser esse programa, né? O programa chama Conectando Você com o Futuro do Trabalho. Vai ser uma experiência de aprendizagem, onde nós vamos compreender melhor as transformações que estão acontecendo no mundo, nas empresas, no trabalho, e aquilo que você precisa para se transformar e estar preparado para esse futuro próximo, né? Então, a gente vai trabalhar muito essa questão de potencializar seu talento, quais são as habilidades que esse profissional do futuro precisa e como que você se prepara para esse novo ciclo e para essa nova jornada. Serão 5 encontros de 2 horas. O primeiro encontro vai ser uma roda de conversa com 3 profissionais mega power, que a gente já convidou eles a aceitaram fazer parte de uma roda de conversa. Nós teremos um outro encontro para falar de você e o futuro do trabalho. O segundo encontro vai trabalhar novas conexões. O terceiro, propósito e o seu poder de transformação. E aí a gente vai falar do propósito das empresas, a importância disso e o seu propósito também. E nós vamos, no quarto encontro, trabalhar o tema Você é a sua marca, que é um personal branding. E o quinto é criando o seu futuro desejável. Então, quem está na live e conhecer alguém que é líder e perdeu o emprego durante essa crise, pode falar com a gente, que a gente está lançando esse projeto agora em maio, tá? E o Carlão, ele é uma das pessoas que está aqui nos apoiando nesse projeto. Quem que é o Carlos Augusto? Carlos Augusto é uma pessoa incrível que eu tive o prazer de conhecer. E vocês não fazem ideia o que é para mim estar aqui numa live com o Carlão. É um privilégio enorme para quem conhece o profissional e a pessoa que é o Carlos Augusto. Já falei um monte, mas assim, eu teria que falar assim, umas 10 lives para falar tudo que eu tenho para falar do Carlão. Mas o que ele é, bem resumidamente, ele é um executivo extremamente renomado, experiente no mercado financeiro, foi diretor de vários bancos, inclusive de um banco digital bastante conhecido, e tem muita experiência em negócios digitais e em processos de transformação digital. Ou seja, assim, a gente vai falar um pouquinho com o Carlão hoje, mas assim, vai ser difícil a gente conseguir extrair tudo que ele poderia compartilhar com a gente daquilo que ele tem de bagagem, da pessoa que ele é. Então, bem-vindo, Carlão. Muito, muito obrigada por você fazer parte dessa jornada que a gente está iniciando agora. Pode falar Um agora, prazer. com você. Tá me ouvindo bem? Me ouve Tô bem, te não? ouvindo. Então, um Sim. prazer estar aqui, um privilégio poder colaborar numa ação dessa e compartilhar um pouco de tudo que todos nós estamos vivendo, né? Um momento diferente, desafiador, e por isso mesmo é super importante a troca de experiências, compartilhar conhecimento para todo mundo poder passar de alguma forma melhor tudo que nós estamos vivendo, aprender um pouco para encarar esses novos desafios que nos aguardam, né? Então, estou muito feliz de estar aqui.
É verdade. Eu acho que essa crise pegou a gente bem de surpresa, mas é algo que, quando a gente olha para tudo que está acontecendo no mundo, acho que espero que a gente não tenha uma nova crise de saúde como a gente vai ter agora, mas com certeza a gente vai ser pego de surpresa com várias transformações que estão acontecendo e vão acontecer de forma mais rápida. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Carlão, já que você está aí, né, em contato com muitas empresas, com vários bancos, né, trabalha com muita gente aí. Quais são os impactos que você está vendo no modo de trabalho durante essa crise? O que você está enxergando que a gente está passando agora nesse momento? Assim, todos os negócios foram impactados. O impacto é generalizado. Ninguém previu algo desse tamanho. Muito pelo contrário, todo mundo subestimou o que poderia de fato acontecer. E tanto faz em que indústria você esteja, algumas simplesmente zeraram receita no primeiro momento, outras tiveram aquecimento, estão com uma demanda bem acima, mas não importa. Tanto quem está num lado ou no outro teve que se adaptar. E isso, evidentemente, repercute para o próprio profissional. Ou seja, todos tiveram que fazer alguma mudança, rever a maneira de atuar, mudar, às vezes, o escopo de atuação. De alguma maneira, teve que se readaptar. Então, alguns perderam emprego, outros apenas tiveram que mudar de função, exercer outros papéis. Então, sei lá, eu tenho um negócio local aqui perto em que o garçom virou entregador de comida. Então, ele teve que mudar, teve que se readaptar, mas exerceu o papel dele de vir entregar, ser atencioso e conseguir fidelizar os seus clientes. Acho que a boa notícia, né, dentro disso tudo, é que a mudança é para todo mundo. Então, está todo mundo no mesmo barco, tem uma onda solidária grande, as pessoas se ajudando, porque todos, de alguma maneira, através da adaptação, têm alguma dificuldade. Né? A parte mais visível, eu acho que é essa aqui que nós estamos vendo agora, né? Esse isolamento social, em que mudam alguns paradigmas, né? Mudam alguns parâmetros, né? Em que você hoje, trabalhando remoto, tem outras exigências, mudam esses requisitos. Então, você tem que se comunicar diferente, tem que falar de forma diferente, mas eliminam algumas amarras que você tinha. Então, todo mundo ganhou pelo menos 2 horas diárias, tá certo? Então, no mínimo, você perdia 1 hora entre sair de casa, pegar o transporte que você tinha que pegar, ir para o seu trabalho. Então, tem uma boa notícia. O que você faz com essas 2 horas? Né? Então, este benefício todo mundo, no mínimo, teve. Né? E é claro que traz outros desafios que estar em casa o dia inteiro não é a mesma coisa que estar no trabalho o dia inteiro. Né? As pessoas associam estar em casa como ter disponibilidade de horário, estar flexível, pode acordar na hora que quiser. Não, estar em casa exige uma disciplina, exige um outro protocolo de trabalho, de ocupação e de relacionamento para poder continuar ativo. Então, acho que esse impacto, ele realmente atinge a todo mundo. Né? Como é que agora eu me organizo, se eu tenho mais tempo, eu tenho muito tempo na minha vida, para poder me estudar, para poder me preparar, para poder me adequar de uma outra maneira. Se eu estou sem emprego, eu tenho muito tempo e muita informação para poder usufruir e me preparar para o próximo passo. Eu acho que isso é um pouco do panorama geral que todo mundo está vivendo, sabendo que não é da mesma maneira que ele trabalhava antes e que ele tem que, de alguma maneira, olhar para esse novo modo e adquirir novas competências para poder trabalhar melhor e se preparar para ser o melhor profissional. Eu sou ainda daquela época, né? Tá certo que minhas rugas aqui não estão aparecendo muito, porque o Instagram ele dá uma maquiada na gente, né? Fica mais bonito, né, Carlão? Mas eu sou da época que o chefe passava no departamento, né? E olhava para ver se todos os funcionários tinham chegado no horário, né? E aí, se alguém chegasse 5 minutos atrasado, eles já meio que torciam o nariz, perguntavam cadê aquela pessoa, né? Que não...
e se chegasse no segundo dia, no terceiro dia. Então, assim, essa coisa do horário sempre foi uma coisa, algo bem, vamos dizer assim, rígido, né? De certa maneira, trazia uma tranquilidade, né, para o gestor que estava lá vendo a tua equipe ali no tete a tete. E agora eu E o acho que tem uma contrário também, coisa. né? E o contrário também, o funcionário também se acostumou a isso, né? O horário de entrar, o horário de sair, eu tenho hora do almoço, então naquele horário é sagrado, então eu tenho uma rotina, definem para mim o que eu tenho que fazer. Então agora mudou, né? Você tem que se organizar. Você não vai ter a mesma. Você, como gestor, tem que exercer um papel diferente. Mas você, como liderado, como um colaborador, que todos somos também, você tem que se organizar também diferente. Então, você tem que agora ter a disciplina de se organizar para poder aproveitar o seu tempo. Porque senão, quando você vê, acabou o dia, acabou a semana e você não fez nada. Porque não tem mais ninguém passando na sua mesa para verificar se você está trabalhando. E acontece, às vezes, o oposto, né? A gente acaba trabalhando até mais do que trabalhava quando estava lá das 9 às 18 horas. Então, de fato um momento novo, né, Carlão, que a gente está passando, e todos nós teremos que nos adaptar. E o que é mais importante disso, acho que é a confiança de que as coisas vão acontecer da mesma maneira e o trabalho vai fluir, né? Então, até bem pouco tempo, acho que a maioria das empresas tinha um plano de trabalhar remoto. Então, eram projetos que estavam durando meses ou anos. Em alguns casos, as empresas mais avançadas, eventualmente, tinham um programa de uma vez por mês, uma vez por semana, no máximo 10 a 20% dos funcionários trabalhavam em casa, como um piloto, uma experiência, um plano de contingência, mas ninguém ousou colocar 100% ou 90% das suas equipes o tempo todo trabalhando. Tinha mil dificuldades, tá certo? Tinha barreira trabalhista, tecnologia, será que a infra vai funcionar? Como é que vai ser a gestão? Como eu sei que eles vão trabalhar? Como é que vai ser a reunião? Todos estarem no mesmo local? Como toma decisão? Enfim, mil obstáculos, dificuldades, receios e riscos. E, de repente, as empresas tiveram que fazer isso em alguns dias, né? E o funcionário, o gestor, teve que se adaptar em alguns dias. E acabou o risco, os medos, e está funcionando, né? Então, eu tenho visto muitos testemunhos, eu mesmo tenho verificado isso, é muito mais eficiente, né? A reunião começa no horário, termina no horário, você consegue aproveitar melhor seu tempo, você consegue fazer várias coisas em paralelo, né? Então, quando você está participando de uma live, você está podendo olhar alguma coisa, eu faço live almoçando, enfim, você acaba conseguindo render muito mais se você se prepara para isso. Então, acho que esse é um pouco o sinal dos tempos que a gente está vivendo, a velocidade da mudança que às vezes te empurra e você tem que reagir a ela. E aí você vê que você tem condições de fazer, você tem capacidade para se adaptar, porque você saiu da sua zona de conforto. Acho que o desafio é você conseguir se desafiar para fazer esse tipo de mudança na sua vida, sem precisar que as circunstâncias o obriguem, né? Que é bem essa experiência que nós estamos vivendo. É verdade. E aí, sim, claro que a gente está vendo que a mudança é uma mudança que o mundo inteiro está passando, né? Assim, é uma fase que todo mundo está passando, as empresas e tudo mais, mas as empresas, o mundo é feito de pessoas. Então, na verdade, a gente está falando de um profissional que está ali e que teve que antecipar habilidades para lidar com essa crise, né? Até o Olívio está falando que a gente foi colocado para enfrentar novos desafios de maneira repentina. E é isso mesmo que está acontecendo, né? Então, assim, que habilidades que você enxerga que nós tivemos que antecipar e que talvez a gente deveria já estar prestando atenção nisso para a gente não ser pego de surpresa daqui para frente, né? Acho que várias delas, algumas me chamam a atenção de fato, né? Uma é essa que nós estamos falando aqui, tão naturalmente, falando pelo Instagram, conectando a rede, parece que você está aqui comigo, passou a ser algo natural, né? E todo mundo está participando disso e gostando, começando a
usufruir disso. Então, quanta resistência nós tivemos para fazer isso? Eu fico imaginando, até um tempo atrás, ligar para um cliente e propor para ele fazer uma primeira reunião remota para oferecer os seus serviços. O cliente ia simplesmente ligar o telefone, nunca mais ia falar com você. A gente reagia a isso. Também, nós temos que aprender a fazer isso de uma forma eficiente. Outra coisa que era um mantra, quantos anos todo mundo trabalha e escuta falar isso, temos que equilibrar e conciliar nossa vida pessoal com o profissional. Bom, agora tem que fazer isso. Não tem jeito, né? Eu tenho que conciliar a vida familiar, conviver aqui com minha esposa e meus filhos, ao mesmo tempo que eu tenho que trabalhar e desenvolver minhas atividades. Então, forçadamente, nós temos que aprender a fazer isso. E, como você disse, às vezes a gente trabalha muito mais, tem gente que trabalha muito menos, e essa conciliação ser obrigado a fazer e está aprendendo a fazer. Vários relatos bem interessantes nesse sentido, né? A outra coisa dada a velocidade de mudança, todo mundo tem que se familiarizar um pouco mais com tecnologia. Então, aquela coisa de entrar no Instagram, que coisa, como é isso, né? Usar o LinkedIn, conectar em rede, instalar o Zoom. Sim, sim, tem que fazer isso, tem que aprender a fazer isso, descobrir, e todo mundo está vendo que é fácil. Tem uma dificuldade inicial, mas você tem que desenvolver essa habilidade. Então, quem resistir a isso, independente da profissão, da carreira, da idade, do momento de vida, está percebendo que estava deixando de usufruir de uma série de benefícios e isso veio de uma hora para outra, né? Mesmo quem está na empresa, a empresa não teve tempo de treinar o funcionário, instalar o computador, como é que configura o Zoom. Não, vamos embora, faz, se vira, né? E as pessoas conseguem, um ajuda o outro, consegue, né? E talvez uma coisa, acho que mais importante que isso é o pensar digital, né? Então, todas as empresas, e, de novo, isso vale para os funcionários, estão vendo que a realidade digital veio, é inevitável, inexorável. Não dá mais para a empresa só pensar em processos físicos, né? Às vezes a empresa se diz digital, mas ela ainda está dependendo de uma atividade física, de uma relação hierárquica, porque pensar digital não é tecnologia, né? É uma nova forma de você trabalhar, uma relação diferente com as pessoas, com a maneira de gerir, assumir risco, dar abertura para a inovação. Então, isso é algo que, forçosamente, todo mundo está experimentando e sendo obrigado a vencer esses paradigmas. Então, essa é uma coisa que eu vejo que é super importante, que talvez alguns não tenham se dado conta, mas mudou absolutamente a forma de você atuar, a forma de pensar, a forma de trabalhar, né? Não dá mais para hoje aqui ficar esperando que a secretária defina a minha agenda, ou que eu preciso de alguém para poder fazer uma coisa básica que eu mesmo posso resolver aqui no computador e posso realizar. Então, pensar simples, trabalhar em equipe, confiando uns aos outros, dar abertura para o novo, se adaptar, são habilidades que vieram e que não voltam mais e todo mundo está tendo que aprender. Então, essa é um pouco da lição para todos, inclusive para quem está buscando se recolocar, de que tem que parar para pensar e como é que é o meu modelo de trabalho. Meu modelo ainda é esperar que o chefe defina as coisas, que a empresa diga quais são as minhas tarefas, né? E que ela vai me ensinar o que eu tenho que aprender. Isso tudo ficou para trás. E é isso que é um mundo novo que todo mundo tem que parar para pensar e ver que a velocidade da mudança, às vezes por um motivo ruim como esse, mas muitas vezes é por um motivo bom, é porque a empresa está crescendo, está entrando em novos mercados, etc., precisa agir diferente, precisa construir habilidades absolutamente diferentes para esse mundo que está nos aguardando, né? Você sabe que a gente teve uma experiência na BeFuture agora recente, assim, no final do ano passado, de trabalhar numa empresa em que o CEO chamou a gente para trabalhar o planejamento estratégico com todos os seus gerentes através da ideação.
E aí foi uma experiência para mim única, porque foi a primeira vez que eu vi um CEO trabalhando com toda a sua equipe de líderes, onde eles tiveram oportunidade de opinar e trazer ideias para o planejamento estratégico de desse ano, né, de 2020. E o mais legal não foi o que foi feito, mas é o comportamento desse CEO que me chamou a atenção, porque ele, de fato, ouvia as ideias e ia incorporando no planejamento de uma maneira que as pessoas elas conseguissem, de fato, contribuir. Então, eu acho que, na verdade, o que você está falando, para mim, assim, não é uma questão de o que é que tem que fazer, é a mentalidade mesmo, né? O comportamento que tem que mudar, né, Carlão? É que você não pode esperar as coisas prontas para poder tomar a decisão, para realizar, né? As coisas não estão prontas. Não dá mais tempo delas maturarem, você ter certeza que ela vai funcionar, né? Que haja um consenso e que venham as instruções para você fazer alguma coisa nova, né? A velocidade da mudança, ela exige que você assuma alguns riscos, né? E que você tenha, sabendo que você tem competência de completar e resolver os problemas. E se não tem aquela capacidade, você buscar conhecimento e, de fato, adquirir essas competências. Então, essa é um pouco da realidade atual. E capacitar as pessoas que trabalham com você de terem essas condições de poder exercer o seu papel, que está exigindo hoje, né? Eu não sei se minha equipe está fazendo o papel dela, mas eu sei que dei as informações, os insumos para elas fazerem. Então, devem estar. Se não tiverem, vão pedir ajuda. E assim por diante. Uhum. E tem a ver, assim, um pouco com... A gente estuda muito o que o Fórum Econômico Mundial traz quais são as competências que um profissional precisa para estar trabalhando daqui 2 anos, né? Uhum. Porque a gente não consegue fazer projeção, né? Não tem nenhuma bola de cristal mais para 5 anos, né, Carlão? A gente consegue, de repente, falar daqui 2 anos, né? E aí tem duas coisas que me chamam a atenção nas competências do profissional, que uma é o pensamento inovador e a criatividade e inovação, aí na verdade, são duas competências que eles colocam, e a outra é inteligência emocional. Inteligência emocional não sai das competências que o profissional tem que ter já de longa data. Eles mudam várias coisas que o profissional tem que saber de tecnologia, entender isso que você falou, de programação, até de programação, mas inteligência emocional ainda continua. Como que você vê isso, Carlão? É interessante, essa pesquisa é interessante, até uma boa dica aí para quem está nos ouvindo, é simples, digita na internet lá competência, World Economic Forum, vem lá uma lista de 10, 12 competências, é bem interessante. É verdade. E algumas também me chamam a atenção que estão lá, né? Mas eu acho que acima de tudo, e eu vou mencionar algumas aqui que você também mencionou, eu também vi algumas outras que eu acho que são bem interessantes. Mas a verdade é assim, a gente hoje não sabe mais o futuro, né? Na verdade, a gente não sabe mais que conhecimentos eu vim adquirindo que vão ser necessários, vão ser importantes amanhã, né? O que a gente sabe é que eu estou me capacitando para vencer problemas novos, né? Porque eles vão ser diferentes. Então, essa crise que a gente está passando está nos ensinando um pouco isso também, né? A gente não sabe quanto tempo vai sair desse isolamento, a gente não sabe como vai ser a vida após ele. A gente sabe uma coisa, que não vai voltar a ser o que era, né? Então, uma coisa já virou um mantra, né? Mas é uma realidade, que a gente está, na verdade, num novo normal, né? Que é algo diferente do que era o normal, que vai mudar a vida de todo mundo. Não dá para imaginar mais que quando isso tudo acabar, que as empresas vão continuar 100% do tempo, todo mundo trabalhando sentado na mesa, no escritório. É meio inadmissível isso, né? Até para os benefícios que nós estamos falando aqui, tanto para as empresas quanto para as próprias pessoas, né? E experimentaram tudo isso. Então, isso é uma coisa importante para pensar.
Agora, voltando aí aos pontos de competências novas, eu vi algumas. Eu vi uma que eu acho que é interessante, que é capacidade de resolver problemas complexos, né? Então, essa é uma habilidade que cada vez vai ser mais requerida. Por quê? Não é resolver um problema que eu já resolvi antes, não é a experiência que eu tive em fazer aquele tipo de projeto, é a capacidade, diante do novo, de algo complexo, eu conseguir resolver com base em conhecimentos, sensibilidade, bom senso, ouvir as pessoas, com toda essa inteligência emocional, mais o conhecimento, sensibilidade adquirida, né? Outra é capacidade de julgar e tomar decisões, né? Ou seja, assumir riscos, tomar decisões mesmo não tendo todas as informações. Porque, de novo, você não vai ter todas as informações. Não dá tempo de ter. Se você tem todas as informações, está maduro para tomar, é que você demorou muito a tomar a decisão. Alguém já tomou decisão antes. Então, você tem que completar, ter as informações relevantes, completar com a sua inteligência e tomar a sua decisão e assumir eventuais erros, eventuais riscos oriundos dessa decisão. E uma outra coisa que parece simples, mas que para mim é até uma surpresa, que eu venho aprendendo ao longo dos anos, que é capacidade de negociar. A negociação passou a ser um requisito, uma habilidade para todos os níveis, para todos os cargos e todo tipo de trabalho. Você, na verdade, negocia o tempo todo, né? É muito comum você, numa sala, por exemplo, faça esse teste, Ana. Pergunta para as pessoas numa sala, quantas pessoas sabem negociar? Quantas pessoas são negociadoras? Provavelmente só o pessoal de venda vai levantar a mão. É Mas, na verdade. verdade, você negocia o tempo todo. Eu estou aqui em casa negociando aqui com a minha esposa E uma essa é mais hora de não vir difícil. aqui. Então, com meus filhos, você negocia o tempo todo. E cada vez mais, num frame de livre de trabalho, de flexibilidade, tal, você tem que negociar para conseguir chegar aos seus objetivos. Então, e negociar não é algo trivial, né? Você tem que saber o que de fato você não abre mão, o que é o essencial, tem que entender o que é o valor do outro, né? Ter um pouco dessa empatia de entender, se colocar no lugar do outro para ver o que é importante para ela. Então, exercer o poder de negociação é algo fundamental, né? E claro, aquilo que você mencionou da inovação, né? A inovação cada vez mais vai estar no dia a dia, né? Acho que uma característica importante nós, a maioria das pessoas, estão acostumados, e eu também, boa parte do meu tempo, trabalhar em grandes empresas, né? E o mundo está mudando, o mundo está caminhando para as pequenas empresas. Mesmo as grandes empresas estão se estruturando com empresas menores, estão montando, separando divisões, unidades autônomas, squads. O que é um squad? É um pequeno grupo ali, que é uma mini empresa, tomando decisões, fazendo projetos, assumindo risco de maneira autônoma. Tá? Nesse momento é um núcleo que sozinho, sem nível hierárquico, toma decisões por conta da empresa. Por quê? Porque isso dá agilidade, né, dá velocidade e cada vez mais as pessoas se sentem donos, se sentem parte daquilo. Então a tendência é cada vez mais a gente trabalhar em empresas menores ou empresas que pensam de estruturar menores unidades. Isso faz com que você tenha que assumir decisões, porque as coisas não vão estar prontas. As pequenas empresas não estão prontas, elas querem fazer coisas novas. Então, tem que começar a pensar desta maneira. Antigamente, a pessoa se formava e queria trabalhar numa grande empresa que ali era bem-sucedida. Esse mundo está mudando, né? Então, esta capacidade de entender isto e estar aberto a aprender todo o tempo é fundamental. Qual o lado bom que permite isso? Tem muita informação. Eu hoje em casa aqui faço no mínimo 4 lives por dia, porque de graça, está tudo aqui, né? Tem qualquer assunto que você quiser. E aí tem a dica para quem está com tempo disponível, tem todo tipo de instrução, de informação, de graça ou a um preço bem acessível, de muita qualidade. Então, qualquer tipo de assunto. Você pode escolher empresas de consultoria, escritórios jurídicos, empresas de tecnologia, todo tipo de... Tem escolas, inclusive, tradicionais, com
com muito conteúdo, né? Está disponível. Então, você tem como ter muita informação, se capacitar para poder estar preparado para esses novos desafios e desenvolver essas competências. É isso que você acabou de falar, está dentro das competências aqui do Fórum Econômico, que eu entendo que é extremamente importante, que eu sempre falo, acho que em todas as lives eu tenho falado isso, porque sem repertório a gente não vai para lugar nenhum, a gente vai ficar no passado, né? Nós vamos viver no passado. E a gente vai ficar velho. Se a gente ter repertório faz a gente se sentir cada vez mais atualizado, mais, eu digo até jovem, né? Porque a gente consegue conversar com qualquer pessoa e porque a gente está entendendo o que está acontecendo no mundo. E isso tem uma coisa, é uma competência que chama aprendizado ativo e estratégia de aprendizado. Então, é o que você falou, a gente tem muitas informações, a informação está disponível e tem informação de boa qualidade para você poder aprender o tempo inteiro com as pessoas, né? Eu estou agora com você na live, estou aprendendo pra caramba. Aprender com o outro é muito bacana, a gente não tinha isso antes. Agora, o que me surpreende é as pessoas, às vezes, passarem um dia, 2 dias, 3 dias na mesma coisa e não usufruindo de tudo isso que a gente tem disponível para poder aprender e ser alguém melhor e ter mais repertório para encarar a vida e tomar as decisões corretas, né, Carlão? Exatamente. Tem muita informação, então ninguém hoje pode alegar que não consegue se desenvolver, não consegue aprender e, e que não tem meios de fazer isso, né? E não é só aprender, né? É reaprender, né? Uma coisa que quem tem um pouco da trajetória profissional, antigamente era assim, você acumulava um conhecimento, então você ia trabalhar e alguém propunha, sei lá, fazer um projeto de determinada maneira ou tentar fazer alguma coisa, você dizia assim, não, olha, isso não vai dar certo. Por quê? Porque eu já fiz isso. Ou deixa comigo, olha, é assim, vamos fazer assim, 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 assado. Isso acabou, né? Então eu programo COBOL há 30 anos. Não deixa que eu faça esse programa. Não, não é mais COBOL, né? Não é mais COBOL, né? Olha, desenvolva o projeto desta maneira, faz especificação. Não, não é mais assim. Agora mudou. É o Agile, né? E assim por diante, né? A maneira de fazer, ela mudou completamente. Então, a sua experiência acumulada, claro, é importante, óbvio que é importante, mas ela é importante para te habilitar para novos conhecimentos. Então, não é só aprender, é reaprender, né? É desaprender. Ou seja, é aprender a aprender. Ver lá, eu estou vendo lives aqui de coisas que eu fiz, de experiência de colegas meus, e sempre tem um aspecto novo de uma experiência que eu tive que me adiciona algo para fazer melhor, fazer diferente a próxima experiência. Então, acho que tem uma coisa que é fundamental hoje é ter humildade de aprender. Ninguém sabe tudo. E isso é Exato. legal. Não saber tudo é legal, né? Não tem nada mais chato do que a pessoa que sabe tudo, não precisa ouvir ninguém, né? E não tem mais o que aprender. Não tem nada pior do que isso. Isso é emburrecedor, né? Então, o legal hoje é você sempre tem o que aprender. O que você viu, eu tenho alguns livros aqui que eu guardo de recordação da minha época de faculdade, que quando eu fiz faculdade eram livros de 30, 40 anos, e eram livros assim que era a bíblia daquele assunto. Não dá nem mais para abrir esse livro, porque acabou, mudou radicalmente. E que bacana isso. Então, essa capacidade que o ser humano tem de usar a mente, usar a sua inteligência para estar sempre aprendendo, eu acho que isso é que diferencia esse novo profissional. Não importa se ele é o presidente, se é o diretor, se é um analista, todos têm muita coisa para aprender e desenvolver, porque está todo o tempo mudando tudo, né? Está mudando tudo. E, então, aproveitar este momento que a gente tem acesso a tanta informação é riquíssimo. E que se você não aproveita, você não pode reclamar depois que não teve oportunidade, né? Que não entendeu o que foi demandado para você, que estão sendo exigências absurdas, que a pressão está muito grande para você aumentar a sua eficiência, porque não é trabalhar mais rápido, é fazer diferente.
né? Então, isso hoje que é o mantra e que não vai mudar. A inovação não vai parar, né? Cada vez mais as coisas vão mudando e é assim que a gente vai desenvolvendo e cresce como ser humano também, né? Eu estou aprendendo agora aqui em casa com os meus filhos, que antes eu quase não convivia com ele. Então, isso é que é bacana. É a mentoria reversa, né? Que a gente está Uhum. aprendendo, né, Carlão? Eu aprendo com o Bruno o tempo inteiro aqui também. Mas você sabe que agora, com essa coisa, com essa crise que a gente vai passar, que a gente está passando, né? A gente está ouvindo falar, olhando lá nos Estados Unidos a quantidade de desempregados, a gente sabe que nós vamos passar aqui por uma situação também de desemprego, mas que uma coisa que é bacana, eu acho que tem a ver com isso, é que quando a gente está aprendendo, a gente vai despertando na gente novos talentos. E esse mundo digital, ele dá oportunidade para a gente trabalhar de diversas maneiras, né? Na crise que nós tivemos agora recente, quantos Uber que a gente não pegou que era um engenheiro, uma pessoa que estava trabalhando de Uber porque naquele momento tinha perdido o emprego. Então, eu costumo dizer que a gente tem que buscar trabalho. E tem muito trabalho nesse mundo digital. Mas é extremamente importante a pessoa estar dentro, fuçando, né? Mas assim, né? Aprendendo, se desenvolvendo, entrando em novos grupos, e aí ela vai se descobrir. Até a Andressa, que está entrando agora, é uma professora, e aí eu vi que ela está trabalhando no digital agora com maquiagem. Então é isso, né? A gente está de verdade entendendo que a gente pode ser isso e aquilo, né? É muito legal a gente se descobrir assim, né, Carlão? Que a gente pode fazer mais de uma Então, coisa. exatamente. Isso é outra coisa que acho que é oportunidade que todos nós temos, que também as carreiras elas não são mais necessariamente lineares e sequenciais. Você tem um leque muito maior de oportunidades, né? Em que você pode unir alguns conhecimentos, aprender outros e desenvolver uma trajetória absolutamente diferente. Pode mudar de profissão, mudar de empresa, pode empreender, pode se reinventar e fazer coisas absolutamente diferentes. Então, esse paradigma de que você mudou de carreira, teve um problema, não tem problema nenhum. Né? Da mesma maneira que hoje você está desempregado, não é necessariamente um problema. Né? Afetou todo mundo. Né? Na verdade, pode ser uma oportunidade de você reinventar a sua carreira, porque também quem está na empresa há muitos anos fazendo a mesma função, muitas vezes não tem tempo para se reinventar. Não consegue se abstrair disso, sair da zona de conforto, porque está ali, né, recebendo salário, com desafios dentro de um determinado perímetro. Então, não para, às vezes, para repensar a sua vida e encontrar novas oportunidades. Então, ao invés de ser um problema, pode ser uma grande oportunidade de reinventar, de fazer alguma coisa diferente, olhar e rever o seu propósito, né? Qual é o seu propósito? Continua o mesmo de quando você se formou, de 10 anos atrás? É exatamente igual? Será que você não gostaria de fazer alguma outra coisa? Aprender é fácil, tem muita informação, né? Tendo disposição, tendo tempo para isso, você pode começar a aproveitar e começar uma nova carreira, né? Então, isso é que abre possibilidades muito grandes. Pode ter duas profissões, pode fazer. Eu agora estou fazendo 4 coisas diferentes, né? Dou um pouco de consultoria, estou empreendendo, estou dando palestra. Então, assim, e uma coisa complementa a outra, né? Que você aprende hoje em tudo que você faz. Não é mais na sala de aula e não é mais só no seu trabalho tradicional. Você aprende e tudo você pode coletar novos ensinamentos e pode se desenvolver. Então, acho assim, tem uma oportunidade de fato você dar, na verdade, um salto aproveitando esse momento. É verdade. Isso tem a ver com uma coisa que eles chamam de cultura do E, que é você ser isso e aquilo. E isso esse profissional do futuro tem que ter. Além de ter adaptabilidade, não só flexibilidade, né? Ele Uhum. precisa conseguir atuar em mais de uma coisa.
né? É entender que a Exato. gente não tem um único talento e consegue fazer uma única coisa a vida toda. É muito legal a gente descobrir que a gente tem mais de um talento e que a gente pode fazer simultaneamente mais de uma coisa, né, Carlão? É isso mesmo, né? E eu acho isso, acho que é, os requerimentos vão mudando, então é legal ver que algumas coisas que antes eram exigências desapareceram, né? Então antes era qual é a escola que você formou, é faculdade de primeira linha, né? Como é que sua apresentação, como é que você está vestido, qual é a sua idade? Isso tudo está mudando, né? Esses valores tradicionais e outros, eles são menos relevantes cada vez mais, né? E o que está cada vez mais exigido são valores que são mais perenes, né? Que é a sua inteligência emocional, a sua adaptabilidade, né? Sua capacidade de se reinventar, de fazer coisas novas, os seus padrões éticos, né? Então, cada vez mais, as empresas estão querendo saber qual é o quanto que você é fiel a você mesmo, o quanto que você é verdadeiro. Então, antigamente, você ia numa entrevista e falava do sucesso que você teve, das realizações que você está fazendo. Hoje, as empresas querem saber o quê? Desse sucesso que você teve, foi um trabalho em equipe? Né? Como foi obtido? Né? De que maneira você chegou e realizou isso? Né? Você assumiu risco ou simplesmente comandou uma equipe e ficou sentado atrás dela? Né? Você liderou de fato? Né? Você soube desenvolver essas pessoas para chegar nesse resultado? Então, cada vez mais, esses valores é que estão sendo procurados no momento que você está se candidatando a alguma coisa. Por quê? Porque são eles que, de fato, vão fazer que sustente a sua trajetória. Porque não adianta procurar o conhecimento tradicional. Ele vai mudar. Então, você pode ter estudado uma excelente escola. Adquiriu conhecimento mesmo? Não sei. E esse conhecimento, você tem capacidade de renovar ele e continuar aprendendo? Porque senão, daqui a um ano, tudo que você aprendeu, joga fora. Vou precisar trocar, vou precisar contratar outra pessoa. Então, acho que é um pouco dessa lição que toda essa mudança, toda essa velocidade de inovação e o momento que a gente está vivendo, eu acho que traz também para o profissional, né? Ele voltar para dentro dele, olhar suas competências, né? Ver identificar que gaps ele tem e o que é a tendência, o que vai ser exigido e trabalhar isto, porque cada vez mais você tem que se reinventar e é, buscar novas habilidades e aquilo que é mais perene. Então, essa liberdade também é legal. Né? Então, eu não estou condenado porque eu atingi determinada idade, em muitos casos, não mais. Né? Ah, porque eu não pude estudar em Harvard. Ok, mas se você tem a capacidade de aprender, você talvez saiba mais do que o cara que estudou em Harvard. Então, conta aqui a sua experiência de vida e o que você tem feito para poder se superar. Então, a E o mais atitude legal tem. E o mais legal é a gente saber que Harvard nunca esteve tão perto, né? Que a gente consegue fazer um treinamento online em Harvard ou assistir É uma isso mesmo. TED, né, com um professor super renomado de Harvard, que a gente, há pouco tempo atrás, não imaginava nem como que era a carinha de um professor, às vezes, lá, e que a gente tinha esse sonho de poder ouvir e participar de uma aula de um professor de MIT, de Harvard, e hoje a gente consegue fazer isso. Então, É a verdade. gente precisa de verdade aproveitar, né? Você estava falando do que a gente pergunta quando a gente dá entrevista a alguém, né? E geralmente as entrevistas a gente sempre faz aquela situacional, né? Que é a pessoa contar um pedaço, um case, né? Que mostra aquela competência. E eu sempre perguntava para as pessoas, para elas me falarem o que elas aprenderam na última semana. E na entrevista, ou quando eu encontrava um funcionário, eu fazia essa pergunta aí. E as pessoas às vezes ficavam pensando, parecia que era uma pergunta muito difícil, né? E na verdade, quando você tem quando você adquire, né,
essa coisa de aprender todo dia, vai ficar muito mais fácil esse hábito, né? Vai ficar muito mais fácil você responder a pergunta o que você aprendeu. E eu ainda É, falava na última semana, mas a gente tem que aprender todo dia, né, Carlão? Eu era isso boazinha. mesmo. Sabe que uma das coisas que eu estou fazendo é empreendendo, né? Então participando aí com rodadas de investidores, venture capital, e tem uma coisa que eu achei muito interessante, que você recebe empreendedores, né, que estão montando uma empresa, lá, uma startup, e você vai avaliar ele para ver se você confia nele para colocar, fazer investimento, que acredita naquela empresa. Então a primeira coisa que eu aprendi neste momento não se avalia o negócio, se avalia as pessoas. Você quer saber se a pessoa tem a capacidade de vencer os desafios. Porque o que ele trouxe de ideia vai dar errado, ele vai ter que mudar, vai ter que se adaptar. Mas se ela é capaz, é competente, é capaz de vencer esses desafios, ela vai se reinventar. A segunda coisa que se olha ele já fez alguma outra empresa e fracassou? Fracassou, ótimo. Se ele fracassou e voltou e está tentando de novo, ele está preparado para vencer da próxima vez. Ele ganhou experiência, caiu e se levantou, então ele tem muito mais condições do que aquele que não enfrentou o desafio. Então, errar hoje, você fracassar em alguma coisa, cometer erros, se bem trabalhado, se você levantou, você continua otimista, aproveitou aquilo para vencer um novo desafio, é um valor importante, muito importante, nesse aspecto, inclusive qualificador, para você, de fato, acreditar naquele empreendedor. Então, é uma coisa muito interessante, Interessante. cada vez mais as empresas também estão olhando. Assim, se você tem que assumir risco, se muda toda hora, você tem que aprender constantemente, as coisas estão definidas, é óbvio que você vai errar. Se você não errou, é porque você não arriscou, não é isso? Você não arriscou, você não tentou, você ficou no tradicional. Então, se você não arriscou, por que você vai arriscar agora? Como eu vou acreditar que você vai superar o primeiro desapontamento, o primeiro fracasso, né? Ah, Então, esse perfeito. mindset é importante começar a pensar, porque nós temos que nos preparar para isso. É exatamente isso que espera o profissional. Então, aquele que está sem emprego agora tem que entender que isso não é vergonha. Se ele tirar algo de positivo nisso, ele está mais preparado para voltar para o mercado do que aquele, eventualmente, está lá na zona de conforto, nunca foi demitido, está 20 anos na mesma empresa. Se ele perder o emprego, talvez ele vai ter muito mais dificuldade. Você não, você está preparado. Aproveite todos esses conhecimentos que estão aí dispersos, se capacite, se organize, que você vai voltar muito mais preparado, e isso hoje cada vez está sendo mais valorizado. Legal. Você sabe que aqui em casa, né, meu marido sempre foi empresário, eu trabalhei anos, né, que a gente se conheceu no mercado financeiro, e agora estou empreendendo também. Então, são situações diferentes, mas o meu marido, ele sempre falou uma coisa que eu achava muito interessante. Ele dizia assim, ô, Ana, eu tô desempregado, porque eu tenho que buscar trabalho todo dia, né? Porque na empresa dele, ele tem que buscar trabalho todo dia. Então, ele diz que ele está na condição de desempregado sempre. Se ele não buscar trabalho, ele não ganha. E eu acho muito interessante, sempre achei interessante quando ele falava isso, porque às vezes as pessoas querem buscar emprego, quando na verdade a gente tem que buscar trabalho. E que pode ser um emprego ou pode ser um trabalho, né? Desde que você agregue valor para aquilo e faça o que goste, seja feliz, né? Então, eu acho que é bem bacana essa visão de, nesse momento, né, que muita gente que pode estar passando por um desemprego, a gente pode estar desempregado ontem, mas hoje a gente já tem um novo trabalho para começar, que não necessariamente tem que ser emprego. Acho que emprego cada vez menos a gente vai ter cada vez mais trabalho, né, Carlão? Exatamente, exatamente, exatamente. E aproveita esse tempo, né? Acho que assim, não tem hoje motivo para você não ter superado um conhecimento básico, né? E que você vai precisar lá na frente. Então, se você não teve tempo, por exemplo, se familiarizar com tecnologia, né?
adquira isso, porque hoje, antigamente se botava isso no currículo, né? Eu tenho domínio do Excel, tal, tal. Isso virou básico, né? Antigamente se botava que tem influência em inglês, isso está virando básico também, né? Então tem determinados conhecimentos em que são fundamentais, mas são tão importantes que estão virando básico do básico, né? Então adquira isso para poder estar mais capacitado, mesmo que você tenha emprego, porque como nós dissemos no início, né? Todas as empresas mudaram, todas estão passando por desafios gigantescos, né? Então, você está em risco, todos estão em risco, as empresas estão em risco, né? Vão passar por mudanças e transformações. E você tem que estar preparado, porque você vai, costumo dizer assim, você vai mudar de empresa, de emprego, mesmo estando sentado na mesma cadeira que você está. É Você não verdade. precisa mudar de empresa, né? Você não precisa pedir demissão ou ser demitido para mudar de empresa. A sua empresa vai mudar, está mudando. O seu cargo, a sua função, o seu papel está mudando. Se você não percebeu isso, talvez quando você for notar seja tarde demais. Mas ele está mudando já. Ele já mudou. O que era esperado de um gestor há 10 anos atrás não é o que se espera hoje. E não é a mesma coisa que era antigamente, né? Então, tudo isso está se transformando muito rapidamente. Então, ler isso, entender isto, e aí precisa compartilhar, precisa trocar. Hoje o mundo é este, né? Dado essa velocidade, como eu disse, ninguém sabe tudo. O importante é trocar informações, compartilhar, para ir lendo essas mudanças e cada vez mais se capacitando, né? Então, acho que esse que é a mensagem que todo mundo, eu, pelo menos que eu aprendi, que eu trago para a minha vida, eu acho que todo mundo tem que ter, né? Não, e acabou a fórmula mágica, né? Acabou. Exatamente, porque eu lembro que quando a gente começou a carreira, né, tinha aquela cartilha, né? Era aquelas 3, 4 profissões que os pais pediam para a gente estudar, tinha que fazer faculdade para entrar numa boa empresa, e hoje não, as empresas nem estão pedindo mais o teu currículo, querendo saber se você fez uma faculdade de primeira linha, não tem mais Uhum, isso é bem uhum. bacana, né? De ver o quanto que a gente está transformando isso, e você tinha que fazer carreira naquela empresa. Que, vamos dizer assim, legal, acho que tanto eu quanto você, a gente fez carreira nas empresas e foi muito importante para a gente estar aqui agora nesse momento. Só que daqui Uhum. para frente as coisas vão mudar cada vez mais, né, Carlão? Então, essa coisa de carreira linear aí vai ter cada vez menos, né? Então, não dá mais para a gente ficar dentro daquela cartilha, né? Como é que você está vendo agora, então, a carreira, as competências, agora depois do pós-Covid aí, que eu acho que é o que todo mundo quer saber. E aí, tudo bem, vai passar a quarentena e o que vai acontecer comigo, com a minha carreira, com o trabalho, o futuro do trabalho, enfim, como que a gente É. pode se preparar para isso? Como vai ser esse novo normal, né? Eu acho que cada vez mais você vai fazer a sua carreira, né? Então, acho que já é uma realidade hoje, né? Você pode fazer isso dentro da empresa que você está, né? Tem vários colegas meus, amigos que eu conheci ao longo da vida profissional que mudaram radicalmente de carreira e hoje está cada vez mais fácil isso, né? Dentro da própria empresa ou saindo dela. Então, eu acho que tudo começa de, de vez em quando, sei lá, uma vez por ano, ou de tantos e tantos meses, você parar e se perguntar com sinceridade. Paulina, tudo bem, Luiz? Prazer ter você aqui comigo. Oi, Oi, Carlão. Boa prazer todo tarde. meu. Tudo bem? Boa, Eu vou tudo começar a ótimo. live falando um pouquinho o que nós vamos fazer aqui, né? Qual vai ser o nosso bate-papo do dia. E aí já apresento para todo mundo. Muita gente já conhece o Carlão, mas eu vou apresentá-lo logo em seguida, tá? Então a gente chama essa live para falar de duas coisas super importantes. A primeira é o lançamento de um programa que nós estamos fazendo aqui na Be Future, que é um programa social.
Então, para quem não me conhece, eu sou a Ana, eu sou cofundadora da BeFuture e a nossa empresa trabalha com educação corporativa e nós temos como propósito cuidar do ser para conectá-lo com o futuro. E aí, acho que bem aquilo que a gente está vivendo hoje, né, que está todo mundo muito preocupado com o futuro, a gente está fazendo e lançando esse programa social para trabalhar um pouquinho o profissional, os líderes que perderam emprego durante essa crise do coronavírus e ajudá-los a fazer essa conexão com o futuro do seu trabalho, tá certo? E o que vai ser esse programa, né? O programa chama Conectando Você com o Futuro do Trabalho. Vai ser uma experiência de aprendizagem, onde nós vamos compreender melhor as transformações que estão acontecendo no mundo, nas empresas, no trabalho e aquilo que você precisa para se transformar e estar preparado para esse futuro próximo, né? Então, a gente vai trabalhar muito essa questão de potencializar seu talento, quais são as habilidades que esse profissional do futuro precisa e como que você se prepara para esse novo ciclo, para essa nova jornada. Serão 5 encontros de 2 horas. O primeiro encontro vai ser uma roda de conversa com 3 profissionais mega power, que a gente já convidou eles a aceitaram fazer parte de uma roda de conversa. Nós teremos um outro encontro para falar de você e o futuro do trabalho. O segundo encontro vai trabalhar novas conexões. O terceiro, propósito e o seu poder de transformação. E aí a gente vai falar do propósito das empresas, a importância disso e o seu propósito também. E nós vamos, no 4º encontro, trabalhar o tema Você é a sua marca, que é um personal branding. E o 5º é criando o seu futuro desejável. Então, quem está na live e conhecer alguém que é líder e perdeu o emprego durante essa crise, pode falar com a gente, que a gente está lançando esse projeto agora em maio, tá? E o Carlão, ele é uma das pessoas que está aqui nos apoiando nesse projeto. Quem que é o Carlos Augusto? Carlos Augusto é uma pessoa incrível que eu tive o prazer de conhecer. E vocês não fazem ideia o que é para mim estar aqui numa live com o Carlão. É um privilégio enorme para quem conhece o profissional e a pessoa que é o Carlos Augusto. Já falei um monte, mas assim, eu teria que falar assim, umas 10 lives para falar tudo que eu tenho para falar do Carlão. Mas o que ele é, bem resumidamente, ele é um executivo extremamente renomado, experiente no mercado financeiro, foi diretor de vários bancos, inclusive de um banco digital bastante conhecido, e tem muita experiência em negócios digitais e em processos de transformação digital. Ou seja, assim, a gente vai falar um pouquinho com o Carlão hoje, mas assim, vai ser difícil a gente conseguir extrair tudo que ele poderia compartilhar com a gente daquilo que ele tem de bagagem, da pessoa que ele é. Então, bem-vindo, Carlão. Muito, muito obrigada por você fazer parte dessa jornada que a gente está iniciando agora. Pode falar agora. Prazer. Com você. Tá me ouvindo bem? Me ouve bem, não? É um prazer estar aqui, um privilégio poder colaborar numa ação dessa e compartilhar um pouco de tudo que todos nós estamos vivendo, né? Um momento diferente, desafiador, e por isso mesmo é super importante troca de experiências, compartilhar conhecimento para todo mundo poder passar de alguma forma melhor tudo que nós estamos vivendo, aprender um pouco para encarar esses novos desafios que nos aguardam, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. É verdade. Eu acho que essa crise pegou a gente bem de surpresa, mas é algo que, quando a gente olha para tudo que está acontecendo no mundo, espero que a gente não tenha uma nova crise de saúde como a gente vai ter agora, mas com certeza a gente vai ser pego de surpresa com várias transformações que estão acontecendo e vão acontecer de forma mais rápida. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Carlão, já que você está aí, né, em contato com muitas empresas, com vários bancos, né, trabalha com muita gente aí.
Quais são os impactos que você está vendo no modo de trabalho durante essa crise? O que você está enxergando que a gente está passando agora nesse momento? Assim, todos os negócios foram impactados. O impacto é generalizado. Ninguém previu algo desse tamanho. Muito pelo contrário, todo mundo subestimou o que poderia, de fato, acontecer. E tanto faz em que indústria você esteja, algumas simplesmente zeraram receita no primeiro momento, outras tiveram aquecimento, estão com uma demanda bem acima, mas não importa. Tanto quem está num lado ou no outro teve que se adaptar. E isso, evidentemente, repercute para o próprio profissional. Ou seja, todos tiveram que fazer alguma mudança, rever a maneira de atuar, mudar, às vezes, o escopo de atuação. De alguma maneira, teve que se readaptar. Então, alguns perderam emprego, outros apenas tiveram que mudar de função, exercer outros papéis. Então, sei lá, eu tenho um negócio local aqui perto em que o garçom virou entregador de comida. Então, ele teve que mudar, teve que se readaptar, mas exerceu o papel dele de vir entregar, ser atencioso e conseguir fidelizar os seus clientes. Acho que a boa notícia, né, dentro disso tudo, é que a mudança é para todo mundo. Então, está todo mundo no mesmo barco, tem uma onda solidária grande, as pessoas se ajudando, que todos, de alguma maneira, através da adaptação, têm alguma dificuldade, né? A parte mais visível, eu acho que é essa aqui que nós estamos vendo agora, né? Esse isolamento social, em que mudam alguns paradigmas, né? Mudam alguns parâmetros, né? Em que você hoje, trabalhando remoto, tem outras exigências, mudam esses requisitos. Então, você tem que se comunicar diferente, tem que falar de forma diferente, mas eliminam algumas amarras que você tinha. Então, todo mundo ganhou pelo menos 2 horas diárias, tá certo? Então, no mínimo, você perdia 1 hora entre sair de casa, pegar o transporte que você tinha que pegar, ir para o seu trabalho. Então, temos uma boa notícia. O que você faz com essas 2 horas? Né? Então, este benefício todo mundo, no mínimo, teve. Né? E é claro que traz outros desafios que estar em casa o dia inteiro não é a mesma coisa que estar no trabalho o dia inteiro. Né? As pessoas associam estar em casa como ter disponibilidade de horário, estar flexível, pode acordar na hora que quiser. Não, estar em casa exige uma disciplina, exige um outro protocolo de trabalho, de ocupação e de relacionamento para poder continuar ativo. Então, acho que esse impacto, ele realmente atinge a todo mundo, né? Como é que agora eu me organizo, se eu tenho mais tempo, eu tenho muito tempo na minha vida, para poder me estudar, para poder me preparar, para poder me adequar de uma outra maneira. Se eu estou sem emprego, eu tenho muito tempo e muita informação para poder usufruir e me preparar para o próximo passo. Eu acho que isso é um pouco do panorama geral que todo mundo está vivendo, sabendo que não é da mesma maneira que ele trabalhava antes e que ele tem que, de alguma maneira, olhar para esse novo modo e adquirir novas competências para poder trabalhar melhor e se preparar para ser o melhor profissional. Eu sou ainda daquela época, né? Tá certo que minhas rugas aqui não estão aparecendo muito, porque o Instagram ele dá uma maquiada na gente, né? Fica mais bonito, né, Carlão? Mas eu sou da época que o chefe passava no departamento, né? E olhava para ver se todos os funcionários tinham chegado no horário. Né? E aí, se alguém chegasse 5 minutos atrasado, eles já meio que torciam o nariz, perguntava cadê aquela pessoa, né? E se chegasse no segundo dia, no terceiro dia. Então, assim, essa coisa do horário sempre foi uma coisa, algo bem, vamos dizer assim, rígido, né? De certa maneira, trazia uma tranquilidade, né, para o gestor que estava lá vendo a tua equipe ali no tete a tete. E agora eu E o acho que tem uma contrário também, coisa. né? E o contrário também, o funcionário também se acostumou a isso, né? O horário de entrar, o horário de sair, eu tenho hora do almoço, então naquele horário é sagrado,
Então, eu tenho uma rotina, definem para mim o que eu tenho que fazer. Então, agora mudou, né? Você tem que se organizar. Você não vai ter a mesma... Você, como gestor, tem que exercer um papel diferente. Mas você, como liderado, como um colaborador, que todos somos também, você tem que se organizar também diferente. É Então, verdade. você tem que agora ter a disciplina de se organizar para poder aproveitar o seu tempo. Porque senão, quando você vê, acabou o dia, acabou a semana e você não fez nada. Porque não É, tem mais ninguém passando na sua mesa para verificar se você está trabalhando. e acontece, às vezes, o oposto, né? A gente acaba trabalhando até mais do que trabalhava quando estava lá das 9 às 18 horas. Então, é de fato um momento novo, né, Carlão, que a gente está passando e todos nós teremos que nos adaptar. E o que é mais importante disso, acho que é a confiança de que as coisas vão acontecer da mesma maneira e o trabalho vai fluir, né? Então, até bem pouco tempo, acho que a maioria das empresas tinha um plano de trabalhar remoto. Então, eram projetos que estavam durando meses ou anos. Em alguns casos, as empresas mais avançadas, eventualmente, tinham um programa de uma vez por mês, uma vez por semana, no máximo, 10 a 20% dos funcionários trabalhavam em casa, como um piloto, uma experiência, um plano de contingência, mas ninguém ousou colocar 100% ou 90% das suas equipes o tempo todo trabalhando. Tinha mil dificuldades, tá certo? Tinha barreira trabalhista, tecnologia, será que a infra vai funcionar? Como é que vai ser a gestão? Como eu sei que eles vão trabalhar? Como é que vai ser a reunião? Todos estarem no mesmo local? Como toma decisão? Enfim, mil obstáculos, dificuldades, receios e riscos. E, de repente, as empresas tiveram que fazer isso em alguns dias, né? E o funcionário, o gestor, teve que se adaptar em alguns dias. E acabou o risco, os medos, e está funcionando, né? Então, eu tenho visto muitos testemunhos, eu mesmo tenho verificado isso, é muito mais eficiente, né? A reunião começa no horário, termina no horário, você consegue aproveitar melhor seu tempo, você consegue fazer várias coisas em paralelo, né? Então, quando você está participando de uma live, você está podendo olhar alguma coisa, eu faço live almoçando, enfim, você acaba conseguindo render muito mais se você se prepara para isso. Então, acho que esse é um pouco o sinal dos tempos que a gente está vivendo, a velocidade da mudança que às vezes te empurra e você tem que reagir a ela. E aí você vê que você tem condições de fazer, você tem capacidade para se adaptar, porque você saiu da sua zona de conforto. Acho que o desafio é você conseguir se desafiar para fazer esse tipo de mudança na sua vida, sem precisar que as circunstâncias o obriguem, né? Que é bem essa experiência que nós estamos vivendo. É verdade. E aí, sim, claro que a gente está vendo que a mudança é uma mudança que o mundo inteiro está passando, né? Assim, é uma fase que todo mundo está passando, as empresas e tudo mais, mas as empresas, o mundo é feito de pessoas. Então, na verdade, a gente está falando de um profissional que está ali e que teve que antecipar habilidades para lidar com essa crise, né? Até o Olívio está falando que a gente foi colocado para enfrentar novos desafios de maneira repentina. E é isso mesmo que está acontecendo, né? Então, assim, que habilidades que você enxerga que nós tivemos que antecipar e que talvez a gente deveria já estar prestando atenção nisso para a gente não ser pego de surpresa daqui para frente, né? Acho que várias delas, algumas me chamam a atenção de fato, né? Uma é essa que nós estamos falando aqui, tão naturalmente, falando pelo Instagram, conectando a rede, parece que você está aqui comigo, passou a ser algo natural, né? E todo mundo está participando disso e gostando, começando a usufruir disso. Então, quanta resistência nós tivemos para fazer isso? Eu fico imaginando até um tempo atrás, ligar para um cliente e propor para ele fazer uma primeira reunião remota para oferecer os seus serviços. O cliente ia simplesmente desligar o telefone, nunca mais ia falar com você. A gente reagia a isso. Também, nós temos que aprender a fazer isso de uma forma eficiente. Outra coisa que era um mantra, quantos anos todo mundo trabalha e escuta falar isso temos que equilibrar e conciliar nossa vida pessoal com profissional. Bom, agora tem que fazer isso,
não tem jeito, né? Eu tenho que conciliar a vida familiar, conviver aqui com minha esposa e meus filhos, ao mesmo tempo que eu tenho que trabalhar e desenvolver minhas atividades. Então, forçadamente, nós temos que aprender a fazer isso. E como você disse, às vezes a gente trabalha muito mais, tem gente que trabalha muito menos, e essa conciliação ser obrigado a fazer e está aprendendo a fazer. Vários relatos bem interessantes nesse sentido, né? A outra coisa é, dada a velocidade de mudança, todo mundo tem que se familiarizar um pouco mais com tecnologia. Então, aquela coisa de, poxa, entrar no Instagram, que coisa, como é isso, né? Usar o LinkedIn, conectar em rede, instalar o Zoom. Sim, sim, tem que fazer isso, tem que aprender a fazer isso, descobrir, e todo mundo está vendo que é fácil. Tem uma dificuldade inicial, mas você tem que desenvolver essa habilidade. Então, quem resistir a isso, independente da profissão, da carreira, da idade, do momento de vida, está percebendo que estava deixando de usufruir de uma série de benefícios e isso vem de uma hora para outra, né? Mesmo quem está na empresa, a empresa não teve tempo de treinar o funcionário, instalar o computador, como é que configura o Zoom. Não, vamos embora, faz, se vira, né? E as pessoas conseguem, um ajuda o outro, consegue, né? E talvez uma coisa acho que mais importante que isso é o pensar digital, né? Então, todas as empresas, e, de novo, isso vale para os funcionários, estão vendo que a realidade digital veio, é inevitável, inexorável. Não dá mais para a empresa só pensar em processos físicos, né? Às vezes a empresa se diz digital, mas ela ainda está dependendo de uma atividade física, numa relação hierárquica, porque pensar digital não é tecnologia, né? É uma nova forma de você trabalhar, uma relação diferente com as pessoas, com a maneira de gerir, é, assumir risco, dar abertura para a inovação. Então, isso é algo que, forçosamente, todo mundo está experimentando e sendo obrigado a vencer esses paradigmas. Então, essa é uma coisa que eu vejo que é super importante, que talvez alguns não tenham se dado conta, mas mudou absolutamente a forma de você atuar, a forma de pensar, a forma de trabalhar, né? Não dá mais para hoje aqui ficar esperando que a secretária defina a minha agenda, ou que eu precise de alguém para poder fazer uma coisa básica que eu mesmo posso resolver aqui no computador e posso realizar. Então, pensar simples, trabalhar em equipe, confiando uns aos outros, dar abertura para o novo, se adaptar, são habilidades que vieram e que não voltam mais e todo mundo está tendo que aprender. Então, essa é um pouco da lição para todos, inclusive para quem está buscando se recolocar, de que tem que parar para pensar e como é que é o meu modelo de trabalho. Meu modelo ainda é de esperar que o chefe defina as coisas, que a empresa diga quais são as minhas tarefas, né? E que ela vai me ensinar o que eu tenho que aprender. Isso tudo ficou para trás. E é isso que é um mundo novo que todo mundo tem que parar para pensar e ver que a velocidade da mudança, às vezes por um motivo ruim como esse, mas muitas vezes é por um motivo bom, é porque a empresa está crescendo, está entrando em novos mercados, etc., precisa agir diferente, precisa construir habilidades absolutamente diferentes para esse mundo que está nos aguardando, né? Você sabe que a gente teve uma experiência na BeFuture agora recente, assim, no final do ano passado, de trabalhar numa empresa em que o CEO chamou a gente para trabalhar o planejamento estratégico com todos os seus gerentes através da ideação. E aí foi uma experiência para mim única, porque foi a primeira vez que eu vi um CEO trabalhando com toda a sua equipe de líderes, onde eles tiveram a oportunidade de opinar e trazer ideias para o planejamento estratégico desse ano, né, de 2020. E o mais legal não foi o que foi feito, mas é o comportamento desse CEO que me chamou a atenção.
porque ele, de fato, ouvia as ideias e ia incorporando no planejamento de uma maneira que as pessoas elas conseguissem, de fato, contribuir. Então, eu acho que, na verdade, o que você está falando, para mim, assim, não é uma questão de o que é que tem que fazer, é a mentalidade mesmo, né? O comportamento que tem que mudar, né, Carlão? É que você não pode esperar as coisas prontas para poder tomar a decisão, para realizar, né? As coisas não estão prontas. Não dá mais tempo delas maturarem, você ter certeza que ela vai funcionar, né? Que haja um consenso e que venham as instruções para você fazer alguma coisa nova, né? A velocidade da mudança, ela exige que você assuma alguns riscos, né? E que você tenha, sabendo que você tem competência de completar e resolver os problemas. E se não tem aquela capacidade, você buscar conhecimento e, de fato, adquirir essas competências. Então, essa é um pouco da realidade atual. E capacitar as pessoas que trabalham com você de terem essas condições de poder exercer o seu papel. É o que está exigindo hoje, né? Eu não sei se minha equipe está fazendo o papel dela, mas eu sei que dei as informações, os insumos para elas fazerem. Então, devem estar. Se não tiverem, vão pedir ajuda. E assim por diante. Uhum. E tem a ver assim um pouco com. A gente estuda muito o que o Fórum Econômico Mundial traz quais são as competências que um profissional precisa para estar trabalhando daqui 2 anos, né? Uhum. Porque a gente não consegue fazer projeção, né? Não tem nenhuma bola de cristal mais para 5 anos, né, Carlão? A gente consegue, de repente, falar daqui 2 anos, né? E aí tem duas coisas que me chamam a atenção nas competências do profissional, que uma é o pensamento inovador e a criatividade e inovação, aí são, na verdade, são duas competências que eles colocam, e a outra é inteligência emocional. Inteligência emocional não sai das competências que o profissional tem que ter já de longa data. Eles mudam várias coisas que o profissional tem que saber de tecnologia, entender isso que você falou, de programação, até de programação, mas inteligência emocional ainda continua. Como que você vê isso, Carlão? É interessante, essa pesquisa é interessante, até uma boa dica aí para quem está nos ouvindo, é simples, digita na internet lá competência, World Economic Forum, vem lá uma lista de 10, 12 competências, é bem interessante. É verdade. E algumas também me chamam a atenção que estão lá, né? Mas eu acho que acima de tudo, e eu vou mencionar algumas aqui que você também mencionou, eu também vi algumas outras que eu acho que são bem interessantes. Mas a verdade é assim, a gente hoje não sabe mais o futuro, né? Na verdade, a gente não sabe mais que conhecimentos eu vim adquirindo que vão ser necessários, vão ser importantes amanhã, né? O que a gente sabe é que eu estou me capacitando para vencer problemas novos, né? Porque eles vão ser diferentes. Então, essa crise que a gente está passando está nos ensinando um pouco isso também, né? É, a gente não sabe quanto tempo vai sair desse isolamento, a gente não sabe como vai ser a vida após ele. A gente sabe uma coisa, que não vai voltar a ser o que era, né? Então, uma coisa já virou um mantra, né? Mas é uma realidade, que a gente está, na verdade, num novo normal, né? Que é algo diferente do que era o normal, que vai mudar a vida de todo mundo. Não dá para imaginar mais que quando isso tudo acabar, que as empresas vão continuar 100% do tempo, todo mundo trabalhando sentado na mesa, no escritório. É meio inadmissível isso, né? Até para os benefícios que nós estamos falando aqui, tanto para as empresas quanto para as próprias pessoas, né? E experimentaram tudo isso. Então, isso é uma coisa importante para pensar. Agora, voltando aí aos pontos de competências novas, eu vi algumas. Eu vi uma que eu acho que é interessante, que é capacidade de resolver problemas complexos, né? Então, essa é uma habilidade que cada vez vai ser mais requerida. Por quê? Não é resolver um problema que eu já resolvi antes, não é a experiência que eu tive em fazer aquele tipo de projeto, é a capacidade, diante do novo, de algo complexo, eu conseguir resolver com base
em conhecimentos, sensibilidade, bom senso, ouvir as pessoas, com toda essa inteligência emocional, mais o conhecimento, sensibilidade adquirida, né? Outra é capacidade de julgar e tomar decisões, né? Ou seja, assumir riscos, tomar decisões mesmo não tendo todas as informações. Porque, de novo, você não vai ter todas as informações. Não dá tempo de ter. Se você tem todas as informações, está maduro para tomar, é que você demorou muito a tomar a decisão. Alguém já tomou decisão antes. Então, você tem que completar, ter as informações relevantes e completar com a sua inteligência e tomar a sua decisão e assumir eventuais erros, eventuais riscos oriundos dessa decisão. E uma outra coisa que parece simples, mas que para mim é até uma surpresa, que eu venho aprendendo ao longo dos anos, que é capacidade de negociar. A negociação passou a ser um requisito, uma habilidade para todos os níveis, para todos os cargos e todo tipo de trabalho. Você, na verdade, negocia o tempo todo, né? É muito comum você, numa sala, por exemplo, façam esse teste, Ana. Pergunta para as pessoas numa sala, quantas pessoas sabem negociar? Quantas pessoas são negociadoras? Aham, Provavelmente só o pessoal de venda vai levantar a mão. é Mas, na verdade. verdade, você negocia o tempo todo. Eu estou aqui em casa negociando aqui com a minha esposa E uma essa é mais hora de difícil. então, com meus filhos. Você negocia o tempo todo. E cada vez mais, num frame de livre de trabalho, de flexibilidade, tal, você tem que negociar para conseguir chegar aos seus objetivos. Então, e negociar não é algo trivial, né? Você tem que saber o que de fato você não abre mão, o que é o essencial, tem que entender o que é o valor do outro, né? Ter um pouco dessa empatia de entender, se colocar no lugar do outro para ver o que é importante para ela. Então, exercer o poder de negociação é algo fundamental, né? E claro, aquilo que você mencionou da inovação, né? A inovação cada vez mais vai estar no dia a dia, né? Acho que uma característica importante nós, a maioria das pessoas, estão acostumados, e eu também, boa parte do meu tempo, trabalhar em grandes empresas, né? E o mundo está mudando, o mundo está caminhando para as pequenas empresas. Mesmo as grandes empresas estão se estruturando com empresas menores, estão montando, separando em divisões e unidades autônomas, squads. O que é um squad? É um pequeno grupo ali, que é uma mini empresa, tomando decisões, fazendo projetos, assumindo risco de maneira autônoma. Tá? Nesse momento, é um núcleo que, sozinho, sem nível hierárquico, toma decisões por conta da empresa. Por quê? Porque isso dá agilidade, né, dá velocidade e cada vez mais as pessoas se sentem donos, se sentem parte daquilo. Então a tendência é cada vez mais a gente trabalhar em empresas menores ou empresas que pensam de estruturar menores unidades. Isso faz com que você tenha que assumir decisões, porque as coisas não vão estar prontas. As pequenas empresas não estão prontas, elas querem fazer coisas novas. Então, tem que começar a pensar desta maneira. Antigamente, a pessoa se formava e queria trabalhar numa grande empresa que ali era bem sucedida. Esse mundo está mudando, né? Então, esta capacidade de entender isto e estar aberto a aprender todo o tempo é fundamental. Qual o lado bom que permite isso? Tem muita informação. Eu hoje em casa aqui faço no mínimo 4 lives por dia, porque de graça, está tudo aqui, né? Tem todo qualquer assunto que você quiser. E aí tem a dica para quem está com tempo disponível, tem todo tipo de instrução, de informação, de graça ou a um preço bem acessível, de muita qualidade. Então, qualquer tipo de assunto. Você pode escolher empresas de consultoria, escritórios jurídicos, empresas de tecnologia, todo tipo de. Por exemplo, tem escolas, inclusive, tradicionais, com muito conteúdo, né? Está disponível. Então, você tem como ter muita informação, se capacitar para poder estar preparado para esses novos desafios e desenvolver essas competências. É isso que você acabou de falar, está dentro das competências aqui do Fórum Econômico, que eu entendo que é extremamente importante, que eu sempre falo. Acho que em todas as lives eu tenho falado isso, porque sem repertório,
a gente não vai para lugar nenhum, a gente vai ficar no passado, né? Nós vamos viver no passado. E a gente vai ficar velho. Se a gente ter repertório faz a gente se sentir cada vez mais atualizado, mais, eu digo até jovem, né? Porque a gente consegue conversar com qualquer pessoa e porque a gente está entendendo o que está acontecendo no mundo. Isso tem uma coisa, é uma competência que chama aprendizado ativo e estratégia de aprendizado. Então, é o que você falou, a gente tem muitas informações, a informação está disponível e tem informação de boa qualidade para você poder aprender o tempo inteiro com as pessoas, né? Eu estou agora com você na live, estou aprendendo pra caramba. Aprender com o outro é muito bacana, a gente não tinha isso antes. Agora, o que me surpreende é as pessoas, às vezes, passarem um dia, 2 dias, 3 dias na mesma coisa e não usufruindo de tudo isso que a gente tem disponível para poder aprender e ser alguém melhor e ter mais repertório para encarar a vida e tomar as decisões corretas, né, Carlão? Exatamente, tem muita informação, então ninguém hoje pode alegar que não consegue se desenvolver, não consegue aprender e, e que não tem meios de fazer isso, né? E não é só aprender, né? É reaprender, né? Uma coisa que quem tem um pouco da trajetória profissional, antigamente era assim, você acumulava um conhecimento, então você ia trabalhar e alguém propunha, sei lá, fazer um projeto de determinada maneira, ou tentar fazer alguma coisa, você dizia assim, não, olha, isso não vai dar certo. Por quê? Porque eu já fiz isso. Ou deixa comigo, olha, é assim, vamos fazer assim, 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 assado. Isso acabou, né? Então eu programo COBOL há 30 anos. Não deixa que eu faça esse programa. Não, não é mais COBOL, né? Não é mais COBOL, né? Olha, desenvolva o projeto desta maneira, faz especificação. Não, não é mais assim. Agora mudou. É o Agile, né? E assim por diante, né? A maneira de fazer, ela mudou completamente. Então, a sua experiência acumulada, claro, é importante, óbvio que é importante, mas ela é importante para te habilitar para novos conhecimentos. Então, não é só aprender, é reaprender, né? É desaprender. Ou seja, é aprender a aprender. Ver lá, eu estou vendo lives aqui de coisas que eu fiz, de experiência de colegas meus, e sempre tem um aspecto novo de uma experiência que eu tive que me adiciona algo para fazer melhor, fazer diferente a próxima experiência. Então, acho que tem uma coisa que é fundamental hoje, é ter humildade de aprender. Ninguém sabe tudo. E isso é Exato. legal. Não saber tudo é legal, né? Não tem nada mais chato do que a pessoa que sabe tudo, não precisa ouvir ninguém, né? E não tem mais o que aprender. Não tem nada pior do que isso. Isso é emburrecedor, né? Então, o legal hoje você sempre tem o que aprender. O que você viu, eu tenho alguns livros aqui que eu guardo de recordação, da minha época de faculdade, que quando eu fiz faculdade eram livros de 30, 40 anos, e eram livros assim, que era a bíblia daquele assunto. Não dá nem mais para abrir esse livro, porque acabou, mudou radicalmente. E que bacana isso. Então, essa capacidade que o ser humano tem de usar a mente, usar a sua inteligência para estar sempre aprendendo, eu acho que isso é que diferencia esse novo profissional. Não importa se ele é o presidente, se é o diretor, se é um analista, todos têm muita coisa para aprender e desenvolver, porque está todo o tempo mudando tudo, né? Está mudando tudo. E então, aproveitar este momento que a gente tem acesso a tanta informação é riquíssimo. E que se você não aproveita, você não pode reclamar depois que não teve oportunidade, né? Que não entendeu o que foi demandado para você, que estão sendo exigências absurdas, que a pressão está muito grande para você aumentar a sua eficiência, porque não é trabalhar mais rápido, é fazer diferente, né? Então, isso hoje que é o mantra e que não vai mudar. A inovação não vai parar, né? Cada vez mais as coisas vão mudando e é assim que a gente vai desenvolvendo e cresce como ser humano também, né? Eu estou aprendendo agora aqui em casa com os meus filhos, que antes eu quase não convivia com eles. Então, isso é que é bacana.
É a mentoria reversa, né? Que a gente está Uhum. aprendendo, né, Carlão? Eu aprendo com o Bruno o tempo inteiro aqui também. Mas você sabe que agora, com essa coisa, com essa crise que a gente vai passar, que a gente está passando, né? A gente está ouvindo falar, olhando lá nos Estados Unidos a quantidade de desempregados, a gente sabe que nós vamos passar aqui por uma situação também de desemprego, mas que uma coisa que é bacana, eu acho que tem a ver com isso, é que quando a gente está aprendendo, a gente vai despertando na gente novos talentos. E esse mundo digital, ele dá oportunidade para a gente trabalhar de diversas maneiras, né? Na crise que nós tivemos agora recente, quantos Uber que a gente não pegou que era um engenheiro, uma pessoa que estava trabalhando de Uber porque naquele momento tinha perdido o emprego. Então, eu costumo dizer que a gente tem que buscar trabalho. E tem muito trabalho nesse mundo digital. Mas é extremamente importante a pessoa estar dentro, fuçando, né? Mas assim, né? Aprendendo, se desenvolvendo, entrando em novos grupos, e aí ela vai se descobrir. Até a Andressa, que está entrando agora, é uma professora, e aí eu vi que ela está trabalhando no digital agora com maquiagem. Então é isso, né? A gente está de verdade entendendo que a gente pode ser isso aquilo, né? É muito legal a gente se descobrir assim, né, Carlão? Que a gente pode fazer mais de uma Então, coisa. exatamente. Isso é outra coisa que acho que é oportunidade que todos nós temos, que também as carreiras elas não são mais necessariamente lineares e sequenciais. Você tem um leque muito maior de oportunidades, né? Em que você pode unir alguns conhecimentos, aprender outros e desenvolver uma trajetória absolutamente diferente. Pode mudar de profissão, mudar de empresa, pode empreender, pode se reinventar e fazer coisas absolutamente diferentes. Então, esse paradigma de que você mudou de carreira, teve um problema, não tem problema nenhum. Né? Da mesma maneira que hoje você está desempregado, não é necessariamente um problema. Né? Afetou todo mundo. Né? Na verdade, pode ser uma oportunidade de você reinventar a sua carreira, porque também quem está na empresa há muitos anos fazendo a mesma função, muitas vezes não tem tempo para se reinventar, não consegue se abstrair disso, sair da zona de conforto, porque está ali, né, recebendo salário, com desafios dentro de um determinado perímetro. Então, não para, às vezes, para repensar a sua vida e encontrar novas oportunidades. Então, ao invés de ser um problema, pode ser uma grande oportunidade de reinventar, de fazer alguma coisa diferente, olhar e rever o seu propósito, né? Qual é o seu propósito? Continua o mesmo de quando você se formou, de 10 anos atrás? É exatamente igual? Será que você não gostaria de fazer alguma outra coisa? Aprender é fácil, tem muita informação, né? Tendo disposição, tendo tempo para isso, você pode começar a aproveitar e começar uma nova carreira, né? Então, isso é que abre possibilidades muito grandes. Pode ter duas profissões, pode fazer. Eu agora estou fazendo 4 coisas diferentes, né? Dou um pouco de consultoria, estou empreendendo, estou dando palestra. Então, assim, e uma coisa complementa a outra, né? Que você aprende hoje em tudo que você faz. Né? Não é mais na sala de aula e não é mais só no seu trabalho tradicional. Você aprende e tudo você pode coletar novos ensinamentos e pode se desenvolver. Então, acho assim, tem uma oportunidade de fato você dar, na verdade, um salto aproveitando esse momento. É verdade. Isso tem a ver com uma coisa que eles chamam de cultura do E, que é você ser isso e aquilo. E isso esse profissional do futuro tem que ter. Além de ter adaptabilidade, não só flexibilidade, né? Ele Uhum. precisa conseguir atuar em mais de uma coisa. Né? É entender que a Exato. gente não tem um único talento e consegue fazer uma única coisa a vida toda. É muito legal a gente descobrir que a gente tem mais de um talento e que a gente pode fazer simultaneamente mais de uma coisa, né, Carlão? É isso mesmo, né? E eu acho isso, acho que
os requerimentos vão mudando, então é legal ver que algumas coisas que antes eram exigências desapareceram, né? Então antes era qual é a escola que você formou, é faculdade de primeira linha, né? Como é que sua apresentação, como é que você está vestido, qual é a sua idade? Isso tudo está mudando, né? Esses valores tradicionais e outros, eles são menos relevantes cada vez mais, né? E o que está cada vez mais exigido são valores que são mais perenes, né? Que é a sua inteligência emocional, a sua adaptabilidade, né? Sua capacidade de se reinventar, de fazer coisas novas, os seus padrões éticos, né? Então, cada vez mais, as empresas estão querendo saber qual é o quanto que você é fiel a você mesmo, o quanto que você é verdadeiro. Então, antigamente, você ia numa entrevista e falava do sucesso que você teve, das realizações que você está fazendo. Hoje as empresas querem saber o quê? Desse sucesso que você teve, foi um trabalho em equipe? Né? Como foi obtido? Né? De que maneira você chegou e realizou isso? Né? Você assumiu risco ou simplesmente comandou uma equipe e ficou sentado atrás dela, né? Você liderou de fato, né? Você soube desenvolver essas pessoas para chegar nesse resultado. Então, cada vez mais, esses valores é que estão sendo procurados no momento que você está se candidatando a alguma coisa. Por quê? Porque são eles que, de fato, vão fazer que sustente a sua trajetória. Porque não adianta procurar o conhecimento tradicional. Ele vai mudar. Então, você pode ter estudado numa excelente escola. Você adquiriu conhecimento mesmo? Não sei. E esse conhecimento, você tem capacidade de renovar ele e continuar aprendendo? Porque senão, daqui a um ano, tudo que você aprendeu, joga fora. Vou precisar trocar, vou precisar contratar outra pessoa. Então, acho que é um pouco dessa lição que toda essa mudança, toda essa velocidade de inovação e o momento que a gente está vivendo, eu acho que traz também para o profissional, né? Ele voltar para dentro dele, olhar suas competências, né? Ver identificar que gaps ele tem e o que é a tendência, o que vai ser exigido e trabalhar isto, porque cada vez mais você tem que se reinventar e é, buscar novas habilidades e aquilo que é mais perene. Então, essa liberdade também é legal. Né? Então, eu não estou condenado porque eu atingi determinada idade, em muitos casos, não mais. Né? Ah, porque eu não pude estudar em Harvard. Ok, mas se você tem a capacidade de aprender, você talvez saiba mais do que o cara que estudou em Harvard. Então, conta aqui a sua experiência de vida e o que você tem feito para poder se superar. Então, a E o mais atitude legal também. E o mais legal é a gente saber que Harvard nunca esteve tão perto, né? Que a gente consegue fazer um treinamento online em Harvard ou assistir É uma isso mesmo. TED, né, com um professor super renomado de Harvard, que a gente, há pouco tempo atrás, não imaginava nem como que era a carinha de um professor, às vezes, lá, e que a gente tinha esse sonho de poder ouvir, participar de uma aula de um professor de MIT, de Harvard, e hoje a gente consegue fazer isso. Então, É a verdade. gente precisa de verdade aproveitar, né? Você estava falando do que a gente pergunta quando a gente dá entrevista a alguém, né? E geralmente as entrevistas a gente sempre faz aquela situacional, né? Que é a pessoa contar um pedaço, um case, né? Que mostra aquela competência. E eu sempre perguntava para as pessoas, para elas me falarem o que elas aprenderam na última semana. E na entrevista, ou quando encontrava um funcionário, eu fazia essa pergunta aí. E as pessoas às vezes ficavam pensando, parecia que era uma pergunta muito difícil, né? E na verdade, quando você tem quando você adquire, né, essa coisa de aprender todo dia, vai ficar muito mais fácil esse hábito, né? Vai ficar muito mais fácil você responder a pergunta o que você aprendeu. E eu ainda É, falava na última semana, mas a gente tem que aprender todo dia, né, Carlão? Eu era é isso boazinha. mesmo. Sabe que uma das coisas que eu estou fazendo é
empreendendo, né? Então participando aí com rodadas de investidores, venture capital, e tem uma coisa que eu achei muito interessante, que você recebe empreendedores, né, que estão montando uma empresa, lá, uma startup, e você vai avaliar ele para ver se você confia nele para colocar, fazer investimento, se acredita naquela empresa. Então a primeira coisa que eu aprendi é, neste momento não se avalia o negócio, se avalia as pessoas. Você quer saber se a pessoa tem a capacidade de vencer os desafios. Porque o que ele trouxe de ideia vai dar errado, ele vai ter que mudar, vai ter que se adaptar. Mas se ela é capaz, é competente, é capaz de vencer esses desafios, ela vai se reinventar. A segunda coisa que se olha é, ele já fez alguma outra empresa e fracassou? Fracassou, ótimo. Se ele fracassou e voltou e está tentando de novo, ele está preparado para vencer da próxima vez. Ele ganhou experiência, caiu e se levantou, então ele tem muito mais condições do que aquele que não enfrentou o desafio. Então, errar hoje, você fracassar em alguma coisa, cometer erros, se bem trabalhado, se você levantou, você continua otimista, aproveitou aquilo para vencer um novo desafio, é um valor importante, muito importante, nesse aspecto, inclusive qualificador, para você, de fato, acreditar naquele empreendedor. Então, é uma coisa muito interessante, cada vez mais as empresas também estão olhando. Assim, se você tem que assumir risco, se muda toda hora, você tem que aprender constantemente, as coisas estão definidas, é óbvio que você vai errar. Se você não errou, é porque você não arriscou, não é isso? Você não arriscou, você não tentou, você ficou no tradicional. Então, se você não arriscou, por que você vai arriscar agora? Como eu vou acreditar que você vai superar o primeiro desapontamento, o primeiro fracasso? Né? Então, esse mindset é importante começar a pensar, porque e nós temos que nos preparar para isso. É exatamente isso que espera o profissional. Então, aquele que está sem emprego agora tem que entender que isso não é vergonha. Se ele tirar algo de positivo nisso, ele está mais preparado para voltar para o mercado do que aquele, eventualmente, está lá na zona de conforto, nunca foi demitido, está 20 anos na mesma empresa. Se ele perder o emprego, talvez ele vai ter muito mais dificuldade. Você não, você está preparado. Aproveite todos esses conhecimentos que estão aí dispersos, se capacite, se organize, que você vai voltar muito mais preparado, e isso hoje cada vez está sendo mais valorizado. Legal. Você sabe que aqui em casa, né, meu marido sempre foi empresário, eu trabalhei anos, né, que a gente se conheceu no mercado financeiro, e agora estou empreendendo também. Então, são situações diferentes, mas o meu marido, ele sempre falou uma coisa que eu achava muito interessante. Ele dizia assim, ô, Ana, eu tô desempregado, porque eu tenho que buscar trabalho todo dia, né? Porque na empresa dele, ele tem que buscar trabalho todo dia. Então, ele diz que ele está na condição de desempregado sempre. Se ele não buscar trabalho, ele não ganha. E eu acho muito interessante, sempre achei interessante quando ele falava isso, porque às vezes as pessoas querem buscar emprego, quando na verdade a gente tem que buscar trabalho. E que pode ser um emprego ou pode ser um trabalho, né? Desde que você agregue valor para aquilo e faça o que goste, seja feliz, né? Então, eu acho que é bem bacana essa visão de, nesse momento, né, que muita gente que pode estar passando por um desemprego, a gente pode estar desempregado ontem, mas hoje a gente já tem um novo trabalho para começar, que não necessariamente tem que ser emprego. Acho que emprego cada vez menos a gente vai ter cada vez mais trabalho, né, Carlão? Exatamente. Exatamente, exatamente. E aproveite esse tempo, né? Acho que tem, assim, não tem hoje motivo para você não ter superado um conhecimento básico, né? E que você vai precisar lá na frente. Então, se você não teve tempo, por exemplo, se familiarizar com tecnologia, né? Adquira isso, porque hoje, antigamente se botava isso no currículo, né? Eu tenho domínio do Excel, tal, tal. Isso virou básico, né? Antigamente se botava que tem influência em inglês, isso está virando básico também, né? Então tem determinados conhecimentos em que são fundamentais, mas são tão importantes que estão virando
básico do básico, né? Então, adquira isso para poder estar mais capacitado, mesmo que você tenha emprego, porque, como nós dissemos no início, né, todas as empresas mudaram, todas estão passando por desafios gigantescos, né? Então, você está em risco, todos estão em risco, as empresas estão em risco, né? Vão passar por mudanças e transformações. E você tem que estar preparado, porque você vai, costumo dizer assim, você vai mudar de empresa e de emprego, mesmo estando sentado na mesma cadeira que você está. É Você não verdade. precisa mudar de empresa, né? Você não precisa pedir demissão ou ser demitido para mudar de empresa. A sua empresa vai mudar, está mudando. O seu cargo, a sua função, o seu papel está mudando. Se você não percebeu isso, talvez quando você for notar seja tarde demais. Mas ele está mudando já. Ele já mudou. O que era esperado de um gestor há 10 anos atrás não é o que se espera hoje. E não é a mesma coisa que era antigamente, né? Então, tudo isso está se transformando muito rapidamente. Então, ler isso, entender isto, e aí precisa compartilhar, precisa trocar. Hoje o mundo é este, né? Dado essa velocidade, como eu disse, ninguém sabe tudo. O importante é trocar informações, compartilhar, para ir lendo essas mudanças e cada vez mais se capacitando, né? Então, acho que esse que é a mensagem que todo mundo, pelo menos que eu aprendi, que eu trago para a minha vida, eu acho que todo mundo tem que ter, né? Não, e acabou a fórmula mágica, né? Acabou. Exatamente, porque eu lembro que quando a gente começou a carreira, né, tinha aquela cartilha, né? Era aquelas 3, 4 profissões que os pais pediam para a gente estudar. Tinha que fazer faculdade para entrar numa boa empresa, e hoje não, as empresas nem estão pedindo mais o teu currículo, querendo saber se você fez uma faculdade de primeira linha, não tem mais Uhum. isso. Isso é bem Uhum. bacana, né? De ver o quanto que a gente está transformando isso. E você tinha que fazer carreira naquela empresa. Que, vamos dizer assim, legal, acho que tanto eu quanto você, a gente fez carreira nas empresas e foi muito importante para a gente estar aqui agora nesse momento. Só que daqui Uhum. para frente as coisas vão mudar cada vez mais, né, Carlão? Então, essa coisa de carreira linear aí vai ter cada vez menos, né? Então, não dá mais para a gente ficar dentro daquela cartilha, né? Como é que você está vendo agora, então? A carreira, as competências, agora depois do pós-Covid aí, que eu acho que é o que todo mundo quer saber. E aí, tudo bem, vai passar a quarentena e o que vai acontecer comigo, com a minha carreira, com o trabalho, o futuro do trabalho, enfim, como que a gente É. pode se preparar para isso? Como vai ser esse novo normal, né? Eu acho que cada vez mais você vai fazer a sua carreira, né? Então, acho que já é uma realidade hoje, né? Você pode fazer isso dentro da empresa que você está, né? Tem vários colegas meus, amigos que eu conheci ao longo da vida profissional que mudaram radicalmente de carreira e hoje está cada vez mais fácil isso, né? Dentro da própria empresa ou saindo dela. Então, eu acho que tudo começa de vez em quando, sei lá, uma vez por ano, ou de tantos e tantos meses, você parar e se perguntar com sinceridade o que te deixa feliz, né? Qual é o seu propósito hoje? Que não é necessariamente o mesmo, né? E buscar dentro do teu propósito, dentro daquilo que te realiza, fazer uma conexão com aquilo que você faz, né? Se você conseguir, ótimo. Naquilo que você não conseguir, tenta adaptar. E se não tiver conexão, buscar uma outra maneira de você se realizar, né? Eu acho que hoje isso é possível, se permite. Evidentemente, você tem que abrir mão também do ego, né? Quer dizer, não é fazer aquilo que eu gosto porque eu quero e tal, mas aquilo que realmente você se realiza, né? E não abrir mão dos seus valores, né? Então isso não mudou, né? Você ser verdadeiro, ser honesto, primeiro, inclusive, honesto consigo mesmo, né? É fundamental. Então, essa reflexão acho que é acima de tudo, né? E daí você tem múltiplas oportunidades e desafios
e encarar esse risco de fazer isso. Planeja, não precisa fazer loucura necessariamente, mas planeja isso e você gerenciar esta carreira aproveitando as várias oportunidades que aparecem. Aparece onde você está e com certeza aparece em outro lugar. Aparece do lado, aparece você criando o seu negócio e assim por diante, né? Então, Carol, acho que é isso que tem que ser feito. a gente está finalizando porque o Instagram dá 1 hora para gente, e eu acho que é bacana isso, né? Mas assim, antes de que acabe, eu queria muito te agradecer, dizer que eu estou extremamente lisonjeada de você estar aqui participando desse lançamento da BeFuture e saber que a gente pode sempre contar com você, com a sua experiência e com a pessoa que você é, acima de tudo, né? Esse ser humano fantástico que eu tive a felicidade de ter você cruzando pela minha vida profissional e agora também pela minha vida pessoal. Então, te agradeço muito. Eu, em nome da BeFuture, a gente agradece demais a tua participação. Se você quiser dar um último tchau aí, Eu falta quero um sim, quero minuto. agradecer. Eu só queria dar uma última dica rápido. Tudo aquilo que a gente está falando para você desenvolver profissionalmente, treina em casa, aproveita, trabalhar em equipe, treina em casa, desenvolver empatia, liderança, comunicação, saber ouvir, faz isso em casa. Você pode errar e vai aprender muito, né? Obrigado, foi um prazer, foi maravilhoso trabalhar com vocês aqui, dividir esse live e aprendi também bastante. Adorei, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou aí e que deram várias dicas aí. A Paulina está falando que foi um prazer ouvir a gente. Ela sempre está presente conosco, né? Então, eu agradeço todo mundo que está aí. A live vai ficar para quem não participou, eles vão poder entrar. E, gente, divulguem o nosso programa para os líderes que perderam emprego. Vai estar lá no Nabi Future. Fale com a gente, que a gente vai ter uma honra de poder atender vocês. Um beijo. Valeu. Tchau, outra. Até mais, Carlão.